Você já ouviu falar sobre a raiva narcísica? Se você não ouviu falar, então fica comigo aqui no vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos explicar como é que ela se processa, quais são as consequências e o que você pode fazer para se livrar dessa condição. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Uma das características mais confusas para quem vive com uma pessoa com traços narcisistas é a intensidade de suas reações diante de situações aparentemente simples. Uma observação inocente que você faça, um limite que você imponha, um limite saudável que você imponha, ou mesmo uma pequena discordância, gera no narcisista uma reação acima do normal. Muitas vezes ele explode de raiva com agressividade desnecessária, porque para o narcisista essa discordância respeitosa, mesmo sendo respeitosa, é uma afronta à sua imagem trabalhada há tanto tempo, porque ela vai desencadear explosões emocionais desproporcionais nele. Esse fenômeno é frequentemente chamado de raiva narcísica. Embora todas as pessoas experimentem momento de raiva, todos nós temos momentos que nos enraivecemos, não é? E a raiva é uma reação normal. Entretanto, para o narcisista, a raiva narcísica, ela possui algumas particularidades que eu quero falar para você aqui. Então fica comigo porque eu vou falar sobre essas particularidades. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, divulgue, né? Compartilhe com outras pessoas, porque é muito importante o que nós vamos falar aqui. Embora toda pessoa tenha essa condição, geralmente surge quando o narcisista ele é enfrentado. Aí ele percebe que está sendo uma ameaça à sua autoimagem. Você discordar de um narcisista, eu vou dar um exemplo. Você pode falar isso com um narcisista que mora com você, seja o seu cônjuge, ou você pode falar disso também com relação a um patrão, a um chefe de departamento na sua empresa, no seu trabalho, no seu escritório. Se você discorda desse chefe narcisista, desse pai de família narcisista, ele vai entender que aquilo é uma ameaça à sua imagem e é uma forma de diminuí-lo, mesmo que você não tenha nenhuma intenção disso, mas no seu senso de superioridade, ele vai sentir que está sendo ameaçado. E aí ele precisa de controle. E para que ele retenha o controle ou traga de volta o controle segundo a sua própria perspectiva, ele explode de raiva. Então, para compreender esse comportamento, é importante que observemos alguns pontos importantes aqui desse caso. Por exemplo, muitas pessoas com fortes traços narcisistas, eles foram forjados em meio de sofrimento, em críticas quando criança, em uma situação muito decadente e depreciativa na infância. Cresceram e ressignificaram aquilo não de forma saudável, mas escondendo o seu real sentimento,
e criando uma autoimagem totalmente diferente, geralmente de superioridade. Então essas pessoas, elas construíram uma autoimagem idealizada de si mesmas. Elas precisam sentir que são especiais. Elas precisam sentir que são admiradas, que são valorizadas. Quando isso não acontece, ou seja, quando algo desafia essa visão, então, mesmo de forma mínima, ele se irrita e ele tem uma reação emocional muito intensa. Imagine alguém apontando o erro de um narcisista ou acusando de algo que ele fez, ou por displicência, ou por negligência, ou por imperícia. E ele, ouvindo isso, ele começa a pensar: eu estou perdido. Essa pessoa vai descobrir quem eu sou. E quem ele é? Uma pessoa frágil, vulnerável, totalmente com uma autoimagem baixíssima, uma autoestima baixíssima, e vai descobrir o que ele na realidade é. Porque ele está impondo limites para mim. Veja só, para a maioria das pessoas, isso até gera um desconforto, você ser acusado, você ser criticado por um erro que você cometeu. É um desconforto? O normal é. Mas para o narcisista, a situação pode ser interpretada como uma humilhação, como uma rejeição, como um ataque pessoal à sua pessoa. Veja só como é grave. Então, a resposta frequentemente parece irracional, porque ele vai agir de forma agressiva. É por isso que a resposta, quando é dada, o problema não está necessariamente no acontecimento em si, mas na forma como ele ressignifica aquilo que ouviu dentro da mente narcisista dele. Então, veja só, uma simples crítica pode ser percebida como uma ameaça devastadora ao seu ego. Veja só, essa raiva, ela pode se manifestar de diversas formas. Preste atenção, vou lhe dizer as formas. Algumas pessoas, elas tornam-se agressivas verbalmente. Elas xingam, ela bota você lá embaixo. Fala pelos cotovelos. Ela utiliza insulto dos mais diversos. Esse é um tipo de narcisista e uma reação narcisista. Ele faz acusações, ele faz humilhações, ele traz erros seus do tempo do arco da velha para fazer você ficar humilhado, para fazer você ficar lá embaixo. Outros narcisistas têm outra reação. A reação desse outro narcisista é o silêncio punitivo. Quando eles são confrontados, eles simplesmente saem do local e se intriga de todo mundo. Se é em casa, ele se intriga do pai, da mãe, dos filhos, da esposa, de todo mundo. Não fala mais com ninguém. Se tranca no quarto e você que se vire para falar com ele, que ele não vai falar com ninguém. Se for no trabalho, ele sai, vai embora. É arriscado até perder o dia de trabalho, mas ele prefere ir embora. Chega no outro dia, não fala com ninguém, cara fechada. Conhece alguém assim, não é? Estou vendo que você já conhece alguém assim. Então, o que é que ele faz? Ele se isola totalmente, ignora todo mundo e faz isso por semanas. Alguns fazem por dias, outros fazem por semanas. E há também aqueles que iniciam. Esse é o terceiro tipo de narcisista quando confrontado.
Tem aqueles que iniciam a partir daí, desse confronto, ele não sai calado, ou ele pode até sair calado. Mas se prepare, porque o que você vai ouvir sobre você vai ser grave. Então ele vai sair calado, mas vai criar uma campanha de difamação sobre a pessoa que o acusou de erro ou que se atreveu a criticá-lo. Vai ser uma enxurrada de difamação. Vai tentar destruir a sua reputação tranquilamente. E essa reação é muito comum, porque é a forma dele se defender. Então, o que é que ele vai fazer? Se for o chefe que o peitou, ele vai dizer que ele não merece, que ele está com inveja, que ele é um invejoso, que ele é um incompetente, que a empresa poderia estar assim e estar assado porque é culpa desse incompetente. E lá vai embora. O que ele puder humilhar, ele vai humilhar. Esse é o terceiro tipo de reação ou de narcisista com suas reações. As características marcantes dessa raiva narcísica é a dificuldade de assumir os seus próprios erros ou assumir as suas responsabilidades. Olha, preste atenção, quando você estiver lidando com o narcisista, esqueça alguma responsabilidade que ele tenha a assumir alguma vez na vida. Tudo que der de errado são sempre os outros. Nunca é culpa dele. Ele não sabe de nada, ele é inocente. As outras pessoas são as pessoas que não prestam, que são incompetentes, que não avisam nada a ele, e que ele faz tudo direito e as pessoas interpretam de outra forma e faz tudo errado. Então ele não vai nunca assumir a responsabilidade pelos seus erros. Ele pode, no momento de crise, ele usar o vitimismo para admitir, entre aspas, que está errado. Mas ele sentir, ele não sente não, que está errado não, viu? Ele acerta isso com tranquilidade, dizendo que ele é que é o certo, o resto é errado. Então, as implicações desse comportamento podem ser profundas para quem convive com um ser tão interessante desse. Muitas vítimas passam a viver em constante alerta junto deles, porque qualquer coisinha pode fazê-lo mudar de humor. Então você tem que saber lidar com eles. E quem não tem o conhecimento que você está tendo agora, porque você está assistindo esse vídeo, elas vão ficar pisando em ovos com o narcisista. Porque elas não sabem o que fazer. Não sabem o que falar. Se elas falam, elas estão erradas. Se elas se calam, elas estão erradas. Então, para o narcisista, ela sempre está errada. Essa imprevisibilidade da raiva narcísica leva a vítima a duvidar até da sua própria capacidade de comunicação. Então ela começa a evitar opiniões contrárias, ela começa a evitar crítica, ela começa a ter um sentimento de apaziguação, né? Podemos chamar assim, para apaziguar os ânimos, para não criar conflitos. Então, gradualmente, a autoestima dessa pessoa vai ficando lá embaixo, porque ela tem medo de ir contra o narcisista. E a conversa sempre é aquela: olha, a gente tem que fazer o que ele manda, porque se não fizer, você sabe que é como ele faz. Ele sobe nas tamancas e ai daquele que tiver por perto se não fizer o que ele quer. Está pensando em alguém, já estou vendo. Bom, gradualmente, essa autoestima emocional vai diminuindo e a pessoa vai ficar vulnerável e vítima desse ser interessante. É importante compreender que a raiva narcísica não é um sinal de força. Muito pelo contrário.
é frequentemente uma revelação da dificuldade que o narcisista tem de enfrentar os seus próprios problemas, de lidar com as críticas, de lidar com a sua frustração, de lidar com a sua vulnerabilidade, com a sua incapacidade de reconhecer os seus erros, com a sua necessidade de validação. Eles têm necessidades. E por trás da aparência de superioridade existe uma vulnerabilidade emocional tremenda de uma criança machucada, que não foi tratada, que não foi cuidada. E esse indivíduo tenta esconder isso a qualquer custo. Por aqueles que convivem com uma pessoa narcisista, nós temos informações de que esse comportamento ele precisa de se ter como é que eu posso dizer aqui, de estabelecer limites claros e fundamentais, certo? Limites claros. Reconhecer que você não é responsável pelas atitudes dele, que você não é culpada porque ele explode de raiva. Você só precisa ter cuidado para que essa raiva narcísica, ela que começa verbalmente, não se descambe para uma reação mais drástica, como a violência física. Mas, no final das contas, entender a raiva narcísica se faz necessário para que você possa conviver com essa pessoa que sofre tanto. Ela sofre muito, viu? O narcisista sofre muito. Calado, mas sofre. Mas é assim, é a vida. E nós temos que conviver em casa, no trabalho, porque você não sabe quem são, na instituição, na igreja, em qualquer lugar. Você precisa aprender a lidar para ser vitorioso. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. Se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva, dê tua opinião aqui embaixo nos comentários, se você está gostando. Tá bom? Nós nos veremos, se Deus quiser, no nosso próximo vídeo.